Ageu 1:3-6 traz a mensagem de Deus. O Senhor falou por meio do profeta Ageu: será que é hora de vocês viverem em casas confortáveis enquanto minha casa está em ruínas? Reflitam sobre seus caminhos. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas continuam com sede. Vestem roupas, mas não se aquecem. Ganham dinheiro, mas ele desaparece como se estivesse num saco furado. Motivados pelos profetas e tocados pelo Espírito de Deus, o povo retomou a construção. Zacarias os encorajou com visões de esperança e os lembrou da ajuda divina com esta promessa registrada em Zacarias 4:6. Não será por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O templo foi finalmente concluído em 516 a.C., exatamente 70 anos após a destruição do Templo de Salomão. Embora não fosse tão grandioso quanto o primeiro, era a prova de que Deus cumpre suas promessas e deu ao povo um lugar para adorá-lo novamente. Cerca de 60 anos depois, um sacerdote e mestre chamado Esdras liderou cerca de 1.500 homens e suas famílias de volta a Jerusalém. Esdras havia dedicado sua vida ao estudo e ao ensino da lei de Deus. Esdras 7:10 explica sua missão. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar aos israelitas os seus decretos e mandamentos. Quando Esdras chegou a Jerusalém, ficou chocado ao descobrir que muitos judeus, inclusive líderes e sacerdotes, haviam se casado com mulheres de outras nações e estavam adotando seus costumes pagãos. Esse mesmo tipo de comportamento foi o que causou o exílio no passado. Esdras 9:3-4 descreve como ele reagiu. Quando ouvi isso, rasguei minhas roupas, arranquei parte do cabelo da cabeça e da barba e me sentei completamente arrasado. Então, todos os que respeitavam a palavra de Deus e estavam abalados com essa infidelidade se juntaram a mim. Fiquei ali, em choque, até o sacrifício da tarde. Esdras guiou o povo por um tempo de confissão e retorno a Deus. Em vez de acusar os outros, ele se incluiu na culpa e clamou a Deus por misericórdia. Sua oração sincera tocou profundamente o coração do povo, levando-os a se arrependerem de verdade. Eles decidiram se separar das esposas estrangeiras e voltar a obedecer à lei de Deus. 13 anos depois, Neemias, um servo de confiança do rei Artaxerxes da Pérsia, recebeu notícias preocupantes de Jerusalém. Seu irmão Hananias e outros viajantes contaram que os muros da cidade ainda estavam em ruínas e os portões haviam sido destruídos pelo fogo. Isso deixava Jerusalém exposta e envergonhava o nome de Deus. Neemias 1:4 mostra sua reação. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Ele reconheceu os pecados do povo e pediu a Deus que lhe desse sucesso ao falar com o rei, para poder ajudar a restaurar a cidade. Quando o rei notou sua tristeza, perguntou o que o estava afligindo. Neemias 2:3-5 registra sua resposta corajosa. Eu disse: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste se a cidade onde estão enterrados os meus antepassados está em ruínas e seus portões foram queimados? O rei perguntou: o que você quer que eu faça? Eu orei a Deus e respondi: se for da vontade do rei, e se eu tiver seu favor, envie-me ajudar para reconstruir a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados. O rei concordou e ainda deu a Neemias cartas oficiais para garantir sua segurança e materiais para a obra. Ficava claro que Deus estava usando um rei estrangeiro para ajudar seu povo. Quando Neemias chegou a Jerusalém, saiu em segredo durante a noite para inspecionar os estragos e entender o que precisava ser feito. Depois, incentivou o povo a iniciar a reconstrução. Neemias 2:18 conta o que ele disse. Contei a eles como a mão de Deus havia estado comigo e o que o rei havia prometido. Disse:
Vocês veem a situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo. Vamos reconstruir o muro para que não vivamos mais nessa vergonha. O povo respondeu: vamos começar a reconstrução. E assim começaram a trabalhar. A construção avançou rapidamente, mesmo com forte oposição de inimigos como Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens insultaram, ameaçaram e tramaram contra eles. Neemias organizou o trabalho de forma que cada família reconstruísse a parte do muro próxima de sua casa. Metade do povo trabalhava na construção e a outra metade montava a guarda. Neemias 4:17-18 explica como foi. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto a outra metade segurava lanças, escudos, arcos e usava armaduras. Os oficiais estavam atrás de todos os trabalhadores. Os que carregavam materiais usavam uma mão para a carga e a outra para segurar uma arma. Cada construtor carregava uma espada na cintura enquanto trabalhava. Em apenas 52 dias, o muro foi reconstruído, uma conquista impressionante que deixou os inimigos espantados. Neemias 6:15-16 relata o que aconteceu. O muro foi concluído no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, as nações vizinhas ficaram assustadas e perderam a confiança, pois perceberam que essa obra tinha sido realizada com a ajuda de Deus. Quando o muro foi terminado, Esdras reuniu todo o povo e leu a lei de Deus numa cerimônia longa e importante. Neemias 8:5-6 descreve como o povo reagiu. Esdras abriu o rolo da lei diante de todos. Como estava num lugar mais alto, todos podiam vê-lo. Quando ele abriu o livro, o povo ficou em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todos levantaram as mãos e disseram: Amém, Amém. Então se ajoelharam e adoraram o Senhor com o rosto no chão. Muitos choraram ao ouvir as Escrituras, pois perceberam o quanto haviam se afastado dos caminhos de Deus. Mas Neemias os encorajou a não ficarem tristes. Aquele era um momento de alegria. O povo então celebrou a festa dos tabernáculos, algo que não faziam desde o tempo de Josué. Renovaram sua aliança com Deus, comprometendo-se a obedecer suas leis e apoiar o templo. 400 anos haviam se passado desde que o último profeta havia falado, e Deus estava preparando algo extraordinário. O Império Romano agora dominava muitas terras, inclusive Israel, que eles chamavam de Palestina. O povo judeu ansiava pelo Messias, um líder prometido que os libertaria dos inimigos e restauraria a grandeza de Israel. Na vila silenciosa de Nazaré vivia uma jovem chamada Maria, prometida em casamento a José, um carpinteiro. Um dia, um anjo apareceu com uma mensagem surpreendente. Lucas 1:30-33 revela o que o anjo disse. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Deus se agradou de você. Você ficará grávida e terá um filho. Dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu antepassado, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. Seu reino nunca terá fim. Maria não entendia como aquilo poderia acontecer, já que ainda não era casada. O anjo explicou que seria um milagre divino realizado pelo Espírito Santo. Mesmo sem compreender tudo, Maria confiou completamente em Deus. Lucas 1:38 registra sua resposta. Sou serva do Senhor, disse ela. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quando José soube que Maria estava esperando um filho, decidiu terminar o noivado em silêncio para que ela não passasse vergonha. Mas certa noite, um anjo apareceu a ele em um sonho e explicou toda a verdade. Mateus 1:20-21 revela as palavras do anjo. José, descendente de Davi, não tenha medo de se casar com Maria. O filho que ela espera foi dado pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você deve dar o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Pouco antes do nascimento de Jesus, César Augusto decretou um recenseamento.
e todos deveriam voltar à cidade de origem da família. Como os antepassados de José eram da linhagem do rei Davi, ele e Maria tiveram que ir até Belém, mesmo com o parto se aproximando. Quando chegaram, todos os lugares estavam cheios e eles acabaram ficando em um estábulo, onde Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Lucas 2:7 conta essa parte da história. Ela deu à luz seu primeiro filho, envolveu-o em faixas e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, anjos apareceram a pastores que cuidavam dos rebanhos nos campos próximos. Eles trouxeram uma notícia maravilhosa. Lucas 2:10-11 diz: "Não tenham medo. Eu trago boas notícias que vão trazer grande alegria para todos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Ele é o Messias, o Senhor." Os pastores correram até Belém e encontraram tudo como os anjos haviam descrito. Contaram o que viram e todos ficaram admirados com a história. Cerca de 2 anos depois, estudiosos do Oriente chegaram a Jerusalém procurando pelo novo rei dos judeus. Eles seguiram uma estrela especial e vieram adorá-lo. A chegada deles deixou o rei Herodes preocupado. Ele chamou os sábios em segredo e pediu que avisassem quando encontrassem o menino. Mas Deus os avisou em sonho para não voltarem a Herodes. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado, ficou furioso. Ordenou que todos os meninos menores de 2 anos em Belém fossem mortos. Mas Deus mandou um anjo avisar José em sonho, dizendo para levar Maria e Jesus para o Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Depois disso, voltaram e se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu. Lucas 2:52 dá um vislumbre da infância de Jesus. Jesus crescia em sabedoria e estatura e ganhava o carinho de Deus e das pessoas. Aos 12 anos, Jesus foi com sua família a Jerusalém para a Páscoa. Na viagem de volta, seus pais perceberam que ele não estava com eles. Depois de 3 dias procurando, encontraram Jesus no templo, conversando com os mestres e fazendo perguntas. Todos ficaram impressionados com sua sabedoria. Quando completou 30 anos, Jesus iniciou sua missão. Foi até o Rio Jordão, onde seu primo João batizava as pessoas e as chamava ao arrependimento. João preparava o povo para alguém muito maior que ele. Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou, pois sabia que Jesus não tinha pecados. Mas Jesus insistiu, dizendo que aquilo era necessário para cumprir o plano de Deus. Mateus 3:16-17 descreve o que aconteceu depois. Assim que Jesus saiu da água, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Então, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria." Logo em seguida, o Espírito levou Jesus para o deserto. Lá, ele jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Satanás tentou fazer com que Jesus usasse seu poder para benefício próprio, colocasse Deus à prova e se curvasse em troca de dominar o mundo. Mas Jesus resistiu, usando as Escrituras para responder a cada tentação. Ele nos deixou um exemplo de como enfrentar ataques espirituais. Depois de sair do deserto, Jesus começou a pregar que o reino de Deus estava próximo e convidou as pessoas a segui-lo. Escolheu 12 homens para acompanhá-lo, aprender com ele e continuar sua missão depois. Durante seu ministério, Jesus realizou sinais maravilhosos que mostravam sua identidade divina. Curou todos os tipos de doenças, libertou pessoas de espíritos malignos, acalmou tempestades e até ressuscitou mortos. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas atos de compaixão que revelavam o cuidado de Deus e confirmavam que ele era o Salvador esperado. Um de seus primeiros milagres aconteceu num casamento em Caná. Quando o vinho acabou, Maria contou a Jesus. João 2:7-9 relata o que aconteceu.
Jesus disse aos serventes: encham os jarros com água, e eles encheram até a borda. Depois disse: levem um pouco ao responsável pela festa. Quando ele provou, a água havia se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam. Jesus muitas vezes curava com um simples toque ou palavra. Devolveu a visão aos cegos, abriu os ouvidos dos surdos e fez paralíticos andarem novamente. Limpou leprosos, restaurou membros atrofiados e curou todo tipo de enfermidade. Nenhuma doença era impossível para ele, e ele sempre atendia com amor aqueles que acreditavam e se aproximavam. Um dia, um oficial romano procurou Jesus, pedindo que curasse seu servo, que estava paralisado e sofrendo muito. Jesus se ofereceu para ir até a casa dele, mas aquele homem demonstrou uma fé extraordinária. Mateus 8:8-10 registra o momento. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. Eu entendo como funciona a autoridade, porque também obedeço ordens e dou comandos a soldados. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Jesus ficou admirado e disse à multidão: eu não vi uma fé assim em todo Israel. Jesus também tinha poder sobre a natureza. Certa vez, enquanto atravessava o mar da Galileia com seus discípulos, uma tempestade violenta surgiu. O vento soprava forte e as ondas começaram a encher o barco. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Marcos 4:39-41 conta o que aconteceu. Os discípulos o acordaram. Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar: silêncio, fiquem quietos. A tempestade parou e tudo ficou calmo. Depois ele perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Eles ficaram espantados e comentavam entre si: quem é este homem? Até o vento e as ondas obedecem a ele. Em outra ocasião, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Um menino tinha levado essa refeição simples, mas quando a entregou a Jesus, ela se tornou mais do que suficiente. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus até trouxe mortos de volta à vida. Quando a filha de Jairo morreu, Jesus foi até a casa deles e a reviveu. Em outro caso, ele interrompeu um funeral na cidade de Naim e ressuscitou o único filho de uma viúva. O milagre mais marcante foi quando ele trouxe de volta seu amigo Lázaro, que já estava há 4 dias no túmulo. João 11:43-44 relata essa cena. Jesus gritou bem alto: Lázaro, saia daí! O homem que tinha morrido saiu, ainda envolto com as faixas de sepultamento. Jesus então disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mas Jesus não era conhecido apenas por seus milagres. Ele também era um mestre incomparável. Muitas vezes ensinava por meio de parábolas, histórias curtas e cheias de significado que revelavam verdades espirituais profundas. Apesar de simples, essas lições ficavam gravadas no coração das pessoas. Uma parábola bem conhecida é a do semeador. Mateus 13:3-8 conta a história. Um agricultor saiu para plantar. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Outras caíram em solo pedregoso, cresceram rápido, mas morreram sob o sol por não terem raízes profundas. Algumas caíram entre os espinhos e foram sufocadas, mas outras caíram em terra boa e produziram uma colheita abundante, muito maior do que o que foi plantado. Jesus explicou que a semente representava a mensagem de Deus e os diferentes solos simbolizavam os diversos tipos de coração. Alguns ignoram a palavra, outros desistem quando surgem dificuldades e outros se distraem com preocupações ou riquezas. Mas aqueles que têm o coração aberto entendem e vivem a mensagem, produzindo frutos duradouros. Jesus usava muitas parábolas para mostrar o quanto Deus se importa com os que estão perdidos. Histórias como a ovelha perdida,
a moeda perdida e o filho pródigo mostram que Deus se alegra imensamente quando até uma única pessoa decide voltar para Ele. Na parábola do bom samaritano, Jesus ensinou que amar o próximo significa ajudar qualquer pessoa que precise, não importa quem ela seja. Quando um especialista da lei perguntou: "Quem é o meu próximo?", Jesus contou a história de um homem que foi atacado e deixado quase morto na estrada. Um sacerdote e um levita passaram e não fizeram nada. Mas um samaritano, alguém geralmente rejeitado pelos judeus, parou, cuidou do homem ferido e o levou a um lugar seguro. A mensagem mais importante de Jesus era sobre a vida eterna. João 3,16 revela suas palavras poderosas. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. Ele deixou claro que era o único caminho para chegar até Deus. João 14,6 diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim." Ele também ensinou seus seguidores a amar até quem os odeia, a perdoar quem os machuca e a colocar o reino de Deus acima de tudo. Ensinou a orar com sinceridade e lembrou que não deviam se preocupar com dinheiro ou bens materiais, pois Deus cuidaria de suas necessidades. Ele prometeu que quem o seguisse nunca estaria separado de Deus e viveria para sempre. Com o tempo, mais e mais pessoas começaram a seguir Jesus, e isso deixou os líderes religiosos irritados e invejosos. Eles não gostavam que Jesus expusesse seus erros e questionasse sua autoridade. Os principais sacerdotes e os fariseus começaram a procurar uma maneira de prendê-lo e matá-lo. Jesus sabia que sua morte estava próxima e começou a preparar seus discípulos para o que viria. Marcos 8,31 relata um desses momentos. Ele começou a explicar que o Filho do Homem sofreria muito, seria rejeitado pelos líderes religiosos, seria morto e depois de 3 dias ressuscitaria. Os discípulos não entenderam e ficaram chocados. Pedro até repreendeu Jesus por dizer essas coisas, mas Jesus respondeu que Pedro estava vendo as coisas com olhos humanos e não com os olhos de Deus. Na última semana, em Jerusalém, Jesus entrou montado em um jumento, enquanto as multidões gritavam "Hosana" e agitavam ramos de palmeira. Isso cumpria uma profecia sobre um rei pacífico que viria. Mesmo assim, Jesus sabia que muitos dos que o aclamavam naquele dia, em breve, pediriam sua morte. Jesus passou seus últimos dias ensinando no templo e confrontando os líderes religiosos. Por meio de parábolas, deixou claro que sabia do plano deles para matá-lo. Eles ficaram furiosos, mas não agiram de imediato, pois o povo ainda o admirava. A oportunidade surgiu quando Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, concordou em trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Na noite de quinta-feira, Jesus compartilhou a refeição da Páscoa com seus discípulos. Seria a última ceia com eles. Durante o jantar, fez algo surpreendente. Ajoelhou-se e lavou os pés dos discípulos, assumindo o papel de servo para mostrar como viver com humildade e servir aos outros.